dia, eu sou o aluno Pedro Henrique de Almeida Quester e juntamente com o aluno Otávio Augusto Alves Jaqueira iremos apresentar o trabalho sobre a Ásia. Somos no segundo B de Agropecuária. Aqui, como podemos observar, o mapa da Ásia há vários países, que ao total são 49. Entre eles também tem os países que são considerados transcontinentais. E o que são transcontinentais? São aqueles países que são localizados em mais de um continente. História. O continente asiático é o berço das mais antigas civilizações, datadas há cerca de 4.000 anos. E também é o lugar onde nasceram diversas religiões monoteístas, que são exemplos do cristianismo e o islamismo. As civilizações surgiram segundo as características de cada região da Ásia. Algumas se formaram às margens férteis dos rios, enquanto outras, como a estepe, era habitada por nômades que avançaram para outras regiões do continente. As várias nações asiáticas possuem diversas formas de governo. Há governos comunistas como o da China e outros países. Há monarquias como os que governam a Arábia Saudita. E há governo democrático, que estão à frente, por exemplo, do Japão. Essa diversificação de formas de governo gerou muitas disputas após a Segunda Guerra Mundial. E até os dias atuais o continente vivencia diversos conflitos militares e civis. Cultura. Por abrigar diversos grupos étnicos, a Ásia apresenta uma grande pluralidade cultural. As línguas mais faladas no continente são o mandarim, árabe e o malaio-indonésio. Mas devido à grande diversidade populacional, diversas outras línguas são faladas no continente. As principais religiões do país são hinduísmo e o budismo, mas há também representantes do cristianismo, protestantismo, islamismo, shintoísmo e judaísmo. As tradições e costumes do continente costumam atrair diversos turistas do mundo todo. Imperialismo. O imperialismo na Ásia aconteceu no século XIX. Foi quando as duas potências, o Japão e os Estados Unidos, ocuparam grande parte da região asiática. A expansão da Ásia aconteceu por causa de fatores econômicos, que para garantir a matéria-prima para indústrias, mercados, produtos e ideológico como civilizar esses povos. Colonização. O processo de colonização e exploração do continente já aconteceu também no século XIX. Esse processo aconteceu de maneira igual dentro da Ásia. Virou uma região para outra, variou de uma região para outra. Até o século XIX, os asiáticos quase não mantinham contato com os povos europeus, salvo os viajantes comerciantes. A distribuição em relação ao processo de exploração no interior do continente se dava diante da ocupação do Sudeste Asiático e do Oriente Médio. A inserção de uma nova cultura a partir da colonização europeia gerou reflexos diretos no modo de vida de muitas civilizações. Eu vou falar um pouco sobre a economia. As principais três bases da economia da Ásia é a mineração, a agropecuária e as indústrias. Sobre a mineração, os metais mais minerados na Ásia são os minérios, são o petróleo, o carvão mineral, o ferro, o chumbo, o zinco e o manganês. O Oriente Médio se destaca, porque ele produz cerca de 30% de todo o petróleo do mundo. Agora eu vou falar sobre a agropecuária, que é responsável por cultivar o arroz, o trigo, o milho, o fumo, o juta, o algodão, pimenta e alguns outros grãos. E a pecuária é representada pela produção de suínos, ovinos e bovinos. Já como o continente asiático é um continente muito grande, tem muito espaço para criação de animais. E por último, eu vou falar sobre as indústrias, que as indústrias da Ásia são muito grandes, como, por exemplo, como a China e o Japão. São chamados de tigres asiáticos, que corresponde à Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan. Esse território apresenta elevado nível de industrial e desenvolvimento econômico. Muito obrigado. Eu deixo as referências aqui, de onde nós pegamos a matéria, o conteúdo. E muito obrigado. Adeus.